Olá, pessoal. Estou aqui para contar para vocês um pouco sobre a diferença entre o senso comum e o conhecimento científico em trabalhos acadêmicos. O que eu estou chamando aqui de senso comum, né? É aquele conhecimento que a gente produz, uma espécie de saber, melhor dizendo, que a gente produz no dia a dia. Ele, em geral, é opinativo, né? Nós temos sempre uma impressão das coisas, nós julgamos aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente vê. Nós normalmente vivemos experiências que a gente pode sempre qualificar como sendo boas ou ruins, prazerosas ou desprazerosas, confortáveis ou desconfortáveis. Então, essa experiência, que é sempre uma atividade sensorial ou sensório-motora, né, nossa, no mundo, ela vai produzindo uma espécie de sentido do mundo, uma série de sentidos ou de significações, e a gente vai impregnando, então, as coisas, as pessoas, com essas significações. Né? É por isso que a gente diz que o senso comum ele é valorativo e opinativo. E ele não pode necessariamente ser verificado, por quê? Porque como ele é baseado toda nessa espontaneidade, nessa atividade sensorial, né? de construção de impressões a respeito daquilo que a gente vive, ou pensa que vive, pensa que vê, né? Esse conhecimento, ele não resiste a uma espécie de verificação objetivada, né? que é algo que acontece, por exemplo, na pesquisa, né? Ou no conhecimento científico. Né? Então, a experiência é sempre a minha experiência, é o meu ponto de vista, é aquilo que eu senti, a minha maneira, baseado nos meus valores. Então, esse conhecimento, ou esse saber, que a gente chama de senso comum, ele fica nessa dimensão dessa vida espontânea. Tá? Quando a gente faz um trabalho acadêmico, a gente precisa ter consciência de que isso existe, esse tipo de conhecimento do mundo, né, que é um conhecimento experiencial, para poder, então, migrar o nosso trabalho para um outro campo, né, que é o do conhecimento científico ou conhecimento acadêmico. Tá? Então, nós vamos precisar, por exemplo, quando a gente recebe uma demanda de um trabalho, né, por parte de um professor, identificar objetivamente qual é a intenção do trabalho, qual é o objetivo do trabalho, qual o foco do trabalho, qual a relevância daquele trabalho e o tipo de conhecimento que nós vamos, ou informação que nós vamos precisar buscar para corresponder àquela tarefa ou àquela demanda que nos foi entregue, né? Nos foi dada pelo professor. Tá? Como é um trabalho acadêmico, ele precisa trazer um conhecimento correspondente à própria condição dele de ser um trabalho acadêmico. Então, tem uma diferença enorme entre alguém perguntar para a gente quais são as nossas impressões a respeito, sei lá, do clima, né? do tempo, do verão, por exemplo, tá? E alguém pedir para nós descrevermos, do ponto de vista da meteorologia, como se caracteriza o verão, por exemplo, essa estação do ano. Né? Ou em termos físico-químicos, como se constitui um determinado estado climático, uma condição climática, por exemplo, numa determinada época do ano. Tá? Então, essa diferenciação ela é fundamental para o trabalho acadêmico. Tá? Então, o senso comum e o conhecimento científico, como se fossem duas dimensões,
em que nós transitamos de uma para outra. Cada uma tem as suas características, os seus valores. E quando nós fazemos o trabalho científico, a gente precisa buscar criar um movimento no nosso conhecimento, né? Nos distanciando um pouco dessa esfera do senso comum, para a gente poder, então, fazer o nosso trabalho dentro da esfera do conhecimento científico, um conhecimento especializado. Tá? E lá nessa esfera do conhecimento científico, do conhecimento especializado, nós vamos, então, buscar planejar o nosso trabalho, partindo, identificando sempre qual é o objetivo daquele trabalho, qual a justificativa, ou seja, qual a contribuição, qual a relevância desse trabalho, qual a metodologia, como nós vamos fazer aquele trabalho, né? E identificando, então, as fontes de informação que são condizentes com aquela área de conhecimento. Então, por exemplo, no senso comum, nós agimos assim espontaneamente. Falamos espontaneamente, transitamos de um lugar para o outro, a gente se alimenta, a gente se veste, a gente consome produtos culturais, por exemplo, né? Música, audiovisual, né? Então tem toda uma vida, um estar no mundo que é espontâneo e não exige da gente uma metodologia, né? Ou seja, o como eu vou estar no mundo. Tá? Eu posso, no máximo, definir para mim parâmetros. Então eu quero ser uma pessoa que age eticamente, eu quero ser uma pessoa que age de uma forma ponderada. Eu defino parâmetros, né? Mas sempre fico nesse plano da subjetividade, ou seja, dessa identidade, desse senso de eu que eu tenho, né? De ser uma pessoa, né? De ser um corpo. E dentro dessa realidade eu ajo espontaneamente. Quando eu faço um trabalho acadêmico, eu preciso me transportar, digamos assim, para uma outra esfera, uma outra dimensão. A dimensão em que é necessário, então, uma racionalidade. Eu preciso saber qual é o foco daquilo que eu vou fazer, qual é o objetivo, qual é a estrutura daquilo que eu tenho que fazer. Como eu planejo isso para que eu possa atingir o objetivo que me é solicitado. O como eu vou fazer isso, né? Então, eu não vou fazer de qualquer jeito, eu não vou simplesmente sair fazendo. Eu preciso saber, tendo definido o objetivo, eu preciso me perguntar, mas o que eu preciso fazer para que eu atinja esse objetivo aqui que me foi dado? Né? E vou, então, identificar as fontes de pesquisa, ou as fontes de conhecimento que são condizentes, né, que combinam com esse tipo de demanda, esse tipo de atitude que eu preciso desenvolver. Porque, no fim das contas, quando eu faço o meu trabalho acadêmico, eu estou ali construindo um conhecimento. Então, é esperado que eu faça isso dentro de uma determinada racionalidade. Vou precisar diferenciar, portanto, as fontes que são fontes do senso comum e as fontes que são as típicas do conhecimento científico ou conhecimento acadêmico. Vou precisar evitar fontes que produzam conteúdos opinativos, por exemplo, blogs em geral, né? Sites de notícias, com uma exceção aí em relação aos sites de notícias. Às vezes, aquilo que é o assunto do meu trabalho acadêmico foi noticiado, por exemplo, por sites de notícias, né? Ou foi registrado por sites de notícias. Então, eu posso, como uma documentação daquilo que eu afirmo no meu trabalho, recorrer aos sites de notícias, tomando cuidado de identificar ali se existe uma inclinação opinativa
naquele conteúdo que eu vou utilizar no meu trabalho, né? Tendo esse cuidado, tá bom? Bem, então eu preciso preferir fontes. Que fontes são essas, né? São pessoas ou organizações ou instituições, né? Sempre tem um nome. A fonte é aquilo que a gente pode dar um nome. Então, é o nome de um autor, que é uma pessoa, ou uma organização, né? Ou uma instituição, ou uma empresa, tá? Então, eu vou precisar buscar essas fontes, porque são fontes que ou trazem um conhecimento especializado, ou uma informação especializada, por exemplo, trazem dados estatísticos a respeito de um determinado fato que ocorreu, ou um determinado fenômeno, ou são fontes que vêm da prática da pesquisa, ou seja, são pesquisadores que, obviamente, planejam as suas pesquisas, que usam metodologias de pesquisa e que, então, produzem um conhecimento dentro desse crivo da pesquisa e fica, então, um conhecimento que ele é compatível com esse do meio acadêmico, em que acontecem os trabalhos acadêmicos. Qual é o formato, né? Onde é que estão esses conhecimentos? Então, nós temos as fontes, como eu disse para vocês, que podem ser pessoas ou organizações, usando a palavra organização no sentido geral, incluindo instituições, institutos de pesquisa, universidades, empresas, né? Organizações ou instituições. Tá? Então, essas fontes de conhecimento produzem seus conhecimentos e disponibilizam esse conhecimento, divulgam, né? Tornam isso disponível. Como? Por meio de livros ou artigos científicos, ou apresentando resultados de pesquisa, por exemplo, em congressos, né? Ou fazendo palestras. Tá? Então, existem formatos diferentes aí, ou dando uma aula, né? Vocês podem ter entre os professores, no período que vocês estão fazendo, vocês podem ter professores que fazem pesquisa e que trazem para a aula resultados dessas pesquisas. Tá? Então, tem várias maneiras de esse conhecimento chegar até nós. E esse conhecimento, nesses formatos, eles podem estar disponíveis nas bibliotecas. Nós temos aqui no Centro Universitário uma biblioteca que tem um acervo físico, por exemplo, lá estão as prateleiras com os livros, ou as prateleiras com os periódicos, ou tem um acervo digital com e-books, por exemplo, ou periódicos científicos, né, em bases eletrônicas de dados, ou por meio do Google Acadêmico, que é uma forma de a gente acessar o material de divulgação de livros, né, ou resenhas de livros, por exemplo, ou artigos científicos, ou bases de dados. Então, além das bases de dados, por exemplo, aqui no Senac nós temos bases de dados de livros eletrônicos, né, que tem e-books, né, então é um formato. Tá? Mas a gente tem também bases de dados de periódicos. Tá? Então, eu coloquei aqui como exemplo para vocês a Scielo, que é uma dessas bases de dados, é uma base de dados que reúne periódicos de várias áreas de conhecimento, e o periódicos CAPES, que reúne teses e dissertações, né, que foram defendidas e disponibilizadas online. Tá? Eu fiz aqui montei um exemplo para a gente ver a diferença entre o resultado de uma busca, quando a gente usa uma palavra X, eu coloquei aí sustentabilidade, quando a gente digita essa palavra no Google normal, que a gente está acostumado a usar para fazer busca de várias coisas, ou quando a gente digita essa mesma palavra no Google Acadêmico, só para a gente ver a diferença. Né? Como é que acontece essa flutuação de senso comum para o conhecimento científico? Tá? Então, nesse primeiro caso, que vocês veem aí uma imagem da tela do computador que eu usei,
Então, a primeira entrada aqui, né, aparece uma definição de sustentabilidade que vem do site Brasil Escola. Ele é um site de propriedade do UOL, né, que é um site de notícias do grupo Folha, se não me falha a memória. Ele vai dar lá a sua definição de sustentabilidade. Tá? Uma coisa muito diferente é... Deixa eu andar aqui para frente. Aqui eu estou numa página do Google Acadêmico, então digitei lá sustentabilidade. Aí vocês vejam aqui, né, as entradas, né, do resultado de busca, como mudam, né? Eu tenho na primeira, na segunda e na quarta, né? Uma, duas, primeira, segunda e quarta entradas, né? Eu tenho aqui, olha, acesso a livros, né, pelo Google Books, tá vendo? Google Books. Né? Livros sobre sustentabilidade, ou seja, pesquisadores, ou pessoas que estudam, né, aquele conceito há décadas, né? E que, por meio desse estudo, eles vão então produzindo conhecimento e divulgando esse conhecimento nesse formato que a gente chama livro. Tá? Então, vocês veem aqui que a gente tem essas 3 entradas de livros e 2 de artigo científico. Né? 2 de artigo científico. Então, são especialistas, pessoas que se dedicam ao estudo daquele assunto, né, ou daquele conceito, e que o resultado desse estudo é, então, esse conhecimento que é disponibilizado, né, nesses formatos para a gente. Tá? E aí vocês vejam como aqui é diferente. Né? É um conhecimento que ele é muito mais superficial, ele é muito mais imediato, ele é uma espécie para consumo fácil, um conhecimento para consumo fácil. Né? Aqui à direita a gente tem uma definição da Wikipedia, olha, direita. Depois aqui embaixo, uma outra definição do site todamatéria.com.br. Tá? Então vocês vejam que é uma espécie de abordagem midiática de pessoas, obviamente, que produzem esse conhecimento, mas que usam fontes que muitas vezes a gente não sabe quais são. Tá? Às vezes, se a gente, por exemplo, utiliza como referência uma definição dessas, né, e coloca a própria definição no Google, nesse Google normal, é possível que venham vários resultados dessa busca que mostrem vários sites, são sites diferentes e que usam as mesmas definições. Então, é um mundo assim que todo mundo copia de todo mundo, uma espécie de espuma, né, midiática, que justamente por isso ela não é apropriada para o trabalho acadêmico. Tá? Então, o esperado é que o trabalho acadêmico use fontes que são condizentes com ele próprio, que é um trabalho acadêmico, tá? Que está fora desse campo do senso comum. Tá bom? Então, era isso que eu queria contar para vocês. Até uma próxima vez.